Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Hoje estamos de volta à informação e à RTP. Recebemos a jornalista da televisão pública e também apresentadora do Sexta às 9, Sandra Felgueiras. Muito boa tarde e muito bem-vinda aqui às Conversas de Esquina. Seja muito bem-vinda a este terceiro programa de fevereiro. E tenho que lhe perguntar imediatamente, o Sexta às 9 é a prova de que a investigação não é o parente pobre do jornalismo? Olá, Ruben, obrigada Olá. pelo convite, antes de mais. Eu acho que o Sexta às 9 é a prova viva de que o jornalismo de investigação é o parente rico da informação. Eu acho que informação sem investigação jornalística não é de todo a informação que convém e que faz falta a uma sociedade democrática e a um país como Portugal. Eu acho que cada vez mais, hoje em dia, nós precisamos de descobrir, como diz o povo, os podres, aquilo que ninguém conta, aquilo que só se fala à boca pequena e que no fundo é o que manda nas nossas vidas, porque eu acho que cada vez mais temos consciência de que as nossas vidas são todos os dias jogadas num tabuleiro que não se vê à hora marcada nos telejornais. Portanto, eu diria que há duas informações a jogarem-se em simultâneo. Há a informação que é possível mostrar-se no minuto e meio, 2 minutos de telejornais, e há a informação que só é descoberta com muito trabalho, com muito afinco, com muita... aquele trabalho de sapa, de andar atrás das coisas, de vasculhar bem. E isso só se faz com muito tempo e, portanto, eu diria que, estoicamente, o Sexta às 9, com uma equipa de apenas 5 repórteres, faz um trabalho que é puro serviço público. Essa busca pela verdade compensa e de que maneira os riscos pessoais associados? Totalmente. Eu diria que a busca pela verdade é sempre aquilo que nos move. Eu uma vez tive Está a tocar o meu telefone? Não há problema. É o que vibre. É o que vibre, não faz mal. Um entrevistado que depois ficou um pouco incomodado com a reportagem, acontece frequentemente, não é? Eu costumo dizer que as reportagens não agradam a todos, não é? Claro. Há reportagens que, quando têm que ir ao âmago da questão, volta e meia, trocam as voltas a quem dá entrevistas e pensa que as coisas vão correr de feição ou de outra maneira. E ele dizia-me, porque eu sei, os crimes que vocês falaram estão prescritos e aquilo que vocês estão a dizer não faz sentido nenhum à luz daquilo que nós vivemos hoje. E eu respondi-lhe e aquela frase ficou-me, ainda que sendo minha. Sabe, no Sexta às 9 há uma coisa que nunca prescreve, que é a verdade. E de facto isto é o nosso ritmo diário. Nós podemos jogar com as regras e jogamos sempre com as regras. Nós nunca fazemos nenhum trabalho sem o devido direito ao contraditório. E digo isto com muito orgulho porque, infelizmente, há muitos trabalhos de investigação que por aí se apregoam que fazem tudo menos isto. E, portanto, não há nenhum trabalho no Sexta às 9 que vá para o ar sem ser minuciosamente examinado e sem que cumpra todos os requisitos daqueles que se ensinam na faculdade e que são cruciais à boa prática do jornalismo e que deontologicamente devia ser fiscalizado de outra maneira, mas isso é outra história. De qualquer das formas, isto para dizer que a verdade é só o nosso lema. Não há mais nada que nos mova. Não há estratégias, não há aqui discricionarismos, não há o olhar para um lado e não olhar para o outro. Por isso, no Sexta às 9, nós olhamos para a política, como olhamos para a economia, como olhamos para os chamados temas tabu. Nós olhamos para tudo com os olhos do telespectador que está em casa e que precisa de saber qual é a sociedade que o espera, ou com que linhas se cose. E, portanto, é com esta latitude intelectual que nós trabalhamos sempre. É uma luta que acaba por ser inglória, por ser quase feita sozinha. Não, é uma luta com muita glória, é precisamente o contrário. Olhando assim simplesmente para o último programa, para a libertação do Paramjit Singh, que era aquele refugiado indiano que estava preso em Portugal há 2 meses, na minha perspectiva ilegalmente, porque a sua prisão violou todas as convenções internacionais, inclusive as leis nacionais, que proíbem ao Estado português prender refugiados quando se apresentem com um título válido, como era o caso dele. E basta ver que um simples programa de televisão mudou o destino daquele indivíduo. E eu diria, e digo com esta audácia e até falsa modéstia que isso aconteceu, porque eu não tenho dúvidas que quando os jornalistas começam a pressionar muito e quando um programa com mais de 700 mil telespectadores semanais e regularmente a vê-lo começa a fazer muita pressão sobre o governo, sobre os magistrados, as pessoas sentem que o seu futuro vai ser isso e as suas decisões vão ser escrutinadas de outra maneira. E agem mais depressa, porque a senhora Ministra da Justiça tinha 2 opções, libertava-o sexta-feira ou libertava-o segunda, porque terça-feira aquele homem tinha que ser em liberdade.
E, portanto, olhou para o calendário, percebeu que ia haver um 6 às 9, percebeu que entre manter um cidadão que estava ilegalmente preso mais um fim de semana na cadeia ou libertá-lo logo era mais fácil ou era mais digno e sairia melhor nas folhas dos jornais a sua libertação, e fê-lo. Porque não tardaria muito a abrir um problema diplomático com Londres, e sério, por ter prendido um refugiado com esse estatuto dado pelo Reino Unido. Eu diria isto para responder à pergunta concretamente. Eu acho que aquilo que nós fazemos é um trabalho com muita utilidade. E o meu maior orgulho neste processo todo é eu sentir que ajudamos pessoas, é sentir que o nosso trabalho tem reflexo direto na vida das pessoas. Muda o curso da história. Ou então sou eu que leio mal a realidade, mas eu costumo dizer, e talvez esta seja a única parte em que eu não tenho tanta humildade intelectual como tenho diariamente com os meus colegas de equipa, que as coincidências raramente existem. As coincidências são apenas aquelas que nós nos permitimos dizer que assim o são, apenas porque não queremos catalogá-las. Mas não é uma coincidência que nós apresentemos uma investigação a mostrar os milhões de euros que se perdem porque os camionistas abastecem fora do país devido ao preço do gasóleo em Portugal, e que nesse mesmo dia o Ministro das Finanças anuncie benefícios fiscais para os mesmos camionistas que iam abastecer lá fora. A verdade, no entanto, dá direito a muitos inimigos. Dá direito, seguramente, mas sabe que os inimigos são sempre assim uma coisa que na minha cabeça é muito abstrata, porque eu não me dou sequer ao direito de me importunar com quem não tem sequer direito a importunar-me. Quem lida com a profissão como eu lido, com total independência, sem olhar a caras, crenças, preconceitos, escolhendo os temas livremente, como sempre o fiz. Quem vê como único lema dizer e contar a verdade. E quem tem a certeza absoluta de que todas as sextas-feiras, quando diz boa noite, bem-vindos ao 6 às 9, e diz qualquer coisa a seguir, e o diz sempre com verdade e com rigor, não pode sentir que tenha verdadeiramente inimigos. Eu posso ter pessoas que não gostam da verdade. Agora, se esses são os meus inimigos, estamos entendidos. Não fico propriamente muito incomodada. Agora, se a sua pergunta pretendia ir ao alcance e já foi perseguida e já chatearam, com certeza que um jornalista de investigação recebe muitas mensagens desagradáveis, volta e meia vê uns faróis atrás no carro, meio estranhos, que mesmo com o carro parado e depois no rearranque voltam a acender-se atrás de nós. É óbvio que isto acontece. Mas isto acontece, eu diria, comigo, como acontecerá seguramente com outro qualquer repórter que faça jornalismo de investigação à séria. Agora, não é isso que nos para, porque eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que quem trabalha nesta área também não vive sozinho e também está permanentemente em contacto com quem nos possa defender. E não é aí nesses momentos em que se pensa, nesses momentos de maior aperto, porquê é que eu me fui meter nisto? Não há uma espécie de racionalidade, se calhar. Em nenhum momento pensei isso. Eu costumo dizer, às vezes lá em casa, eu já entrevistei muito bandido. Com o ar mais sério do mundo, já falei com muitos bandidos, mas nunca tive medo. Eu acho que um jornalista de investigação que tenha medo não pode ser jornalista de investigação. E eu acredito mesmo que não nascemos todos para isto. Ser jornalista de investigação é uma opção. E tem que ser uma opção corrida por gosto, com convicção e com a certeza daquilo que estamos a fazer. Não vale a pena virmos para aqui se não temos coragem e se não temos estômago para arcar com as consequências, porque há sempre consequências. Uma reportagem de investigação vai dar sempre, a menos que alguma coisa não tenha corrido tão bem, vai dar sempre que falar. E, portanto, é preciso que a pessoa esteja preparada para isso. Mas é uma coragem que, contudo, vem vem do berço, por assim dizer, ou é uma coragem que se nasce com ela, ou uma coragem que se vai trabalhando e se vai moldando, e hoje a Sandra é uma pessoa completamente diferente a encaixar essas críticas, essas chatices que tem com o programa? Todas as pessoas mudam ao longo da vida e de facto, essa coragem de que falo hoje é a prova da maturidade. Nenhum recém-saído da faculdade, por muita vontade que tenha e muita competência que tenha, e são tantos os que assim conseguem desempenhar a sua função, conseguirá ter a maturidade de alguém com 40, 50 anos. Eu também estou ainda longe disso, graças a Deus. Não quer dizer que seja assim tão longe, mas... Com 25 também, exato, não é? Exato, com 25, é isso mesmo. De qualquer das maneiras, eu acho que há qualidades que se adquirem, que só se adquirem com o tempo.
E o tempo ajuda-nos a ganhar ferramentas, a perceber como é que devemos agir, a perceber quando é que devemos esperar, o dom da paciência e o dom de saber, como dizer isto de uma forma que não seja até ofensiva, o dom de perceber que os outros têm o seu tempo e que nem sempre esse tempo se adequa ao nosso. E que é preciso às vezes aguardar para que uma boa história aconteça. Aprende-se a viver menos à pressa. É isso, e o viver com menos ansiedade, o que é muito difícil para um jornalista, e o Ruben saberá aquilo do que eu estou a falar. O jornalista é alguém que vive sempre com o coração na boca, não é? É tudo para ontem, é tudo para ontem, e as histórias têm que acontecer ao nosso ritmo, e não, as histórias não acontecem ao nosso ritmo, as histórias acontecem quando têm de acontecer. E às vezes a prova que o jornalista de investigação precisa, não acontece até às vezes no nosso tempo de vida. É preciso apanhar o momento certo e saber ler, é isso que eu queria dizer, saber ler as pessoas e perceber em que momento é que podem eventualmente falhar. E é nesse momento em que eu tenho que agir. E mesmo isso tem sabedoria, porque não é qualquer um que consegue fazer a entrevista certa, aproximar-se da maneira certa. Uma entrevista de investigação tem muito que se lhe diga por isso. Porque nem sempre é uma só entrevista, às vezes são muitas entrevistas. E é um abrir caminho, é um abrir de confiança, é um livro que se vai escrevendo, página tras página, até chegar ali a um desfecho. E é isso que ao mesmo tempo é tão desafiante, tão difícil, mas tão entusiasmante e recompensador no final. Torna-se, no entanto, mais desconfiada a Sandra com as aproximações que vão tendo perante si? As pessoas que vão aproximando tendem a escrutiná-las com esse mesmo olhar com que escrutina as histórias? Eu não diria que sou desconfiada, porque eu acho que o ser desconfiada torna-nos incapazes. Eu acho que o desconfiado está sempre associado a algo mais negativo, a um fator surpresa, mas de quem espera sempre o pior. E eu não espero sempre o pior. Eu sou talvez aquela pessoa que se deixa surpreender diariamente. Uma vez o José Alberto Carvalho dizia-me: sabes que um dos teus maiores talentos é estar sempre a surpreender-te. E eu, na verdade, isto foi para aí há 10 anos, não me apercebi da força desta expressão. E hoje dou por mim a pensar muitas vezes nela, porque é isso mesmo. Eu acho que sou jornalista e serei a vida toda, mesmo que algum dia me dê na veneta de fazer outra coisa qualquer. Mas exatamente por isso, porque eu acho que um jornalista é aquele que se deixa surpreender permanentemente. Aquele que não tem em si o despertar para olhar para algo e ver ali uma potencial notícia, jamais será um jornalista puro e duro. Eu desconfio nesta perspectiva. Eu, sempre que me abordam, eu vejo sempre a possibilidade de haver ali algo de bom, mau, útil, não útil, mas consigo a esta distância já não fazer pré-juízos, não ter preconceitos, que isso é o que normalmente inquina aos jornalistas. Mas tinha? De avaliar as pessoas até certo ponto, merece, não merece? Sim, eu acho que qualquer pessoa no início de carreira, porque é isso que distingue o jornalista do senso comum, todas as pessoas acham e dizem: há quem vê olhos não vê corações, mas toda a gente faz isto, não é? Sim. Toda a gente diz: aquele tem cara disto, aquele tem cara daquilo, aquele parece-me que é boa pessoa, aquele parece-me que é má pessoa. E na realidade, por muito que as pessoas procurem dizer que não fazem isto, fazem intrinsecamente, fazem quase inconscientemente. E quando nós somos profissionais desta arte, que é a comunicação, nós não podemos fazê-lo. Nós temos que dar esse benefício da dúvida, que é ao mesmo tempo acreditar sem acreditar, mas ter uma certeza plena que nunca nos abandona, que é: não há nenhuma fonte desinteressada. Não há ninguém que me venha contar uma história que por algum motivo não tem interesse nela. E se isto nunca me abandonar, eu vou conseguir fazer o raciocínio correto da apreciação da idoneidade daquela fonte. E se eventualmente aquilo que ela me está a contar, primeiro, tem reflexo na verdade, e é de facto um espelho da verdade, e por outro, se ele tem como provar que é verdade. Portanto, há sempre duas perguntas que eu faço a uma pessoa. Conta isso em entrevista? E normalmente a resposta é não. Tem documentos que provam aquilo que está a dizer? E volta e meia dizem que sim, mas também é raro. A surpresa constante dá direito a quanto de desilusão? 50%? Ou às vezes 75, às vezes 75. Olhando para aquela expressão que eu dizia há pouco, de que nós vivemos sempre com o coração na boca, e por muito que a idade nos dê e a maturidade nos dê esse distanciamento e esse controle e esse dom da paciência,
A verdade é que são tantas as vezes que temos surpresas negativas e que nos desiludimos, porque as reportagens são filhos, não é? Quando nós começamos a trabalhar um tema, acarinhamo-lo, procuramos que ele seja uma história, procuramos dar-lhe corpo, argamassa, consistência, e quando a meio do campeonato ele se, sei lá, implode nas mãos, é uma desilusão plena, e acontece tantas vezes. Há uma visão menos apaixonada do país? Ao saber-se tanto dos bastidores, há uma visão menos acalorada daquilo que é Portugal? É uma ótima pergunta. Porque é verdade que uma vez uma senhora dizia-me assim: ai menina, você deve viver sempre muito triste porque só vê as coisas más. E eu respondi-lhe: não, sabe, quando nós vemos muitas coisas más, damos o real valor às coisas boas. E eu acho que é assim que faço. Eu dou muito valor às coisas muito boas que eu tenho, e às vezes apercebo-me que há muita gente à nossa volta que não dá o devido valor. Eu agora vinha aqui ter consigo e vinha a olhar para esta Alameda tão bonita e a pensar: pá, que sorte que eu tenho a viver em Lisboa, que sorte de, por entre estas brechas da chuva, haver estes dias bonitos, cheios de sol. E dizer isto é como dizer outra coisa qualquer. Eu sou muito de aproveitar momentos, e é assim que eu acabo por me compensar das coisas péssimas que vou sabendo. Volta e meia ouço conversas de café, daquelas que não são nada connosco, entre um café, uma bica e outra, e vai-se ouvindo um senhor a lamentar-se e uma senhora a lamentar-se, e eu estou sempre, obviamente, desperta. E tantas coisas que eu ouço dizer que correspondem a negócios fraudulentos. Eu acho que me despertei para os negócios em pirâmide, precisamente em conversas que fui ouvindo. Pessoas que iam caindo. Eu pensei: não é possível estas pessoas estarem a cair recorrentemente em esquemas Madoff que não fazem sentido, que estão devidamente catalogadas e que ainda assim as pessoas acreditam que há dinheiro fácil. E portanto, é isto. Eu vivo nesta balança onde só eu encontro o meu ponto de equilíbrio, mas entre as histórias muito más eu procuro pelo menos arranjar a solução para elas, mostrar qual é o caminho certo e depois, por outro lado, valorizar aquilo que realmente importante tenho na vida. São duas Sandras difíceis de gerir. Aquela que tem que encaixar as coisas más e aquela que quer viver as coisas boas. Às vezes são. Ou falam muito entre elas e chegam ali a um consenso. Vamos lá repartir a Sandra, pronto, das 9 às 5 é a Sandra das notícias, depois é a Sandra boa pessoa e que gosta de caminhar na Alameda. Isso dito assim até parece uma Sandra bipolar. Eu acho que de bipolar não tenho rigorosamente nada, mas sim, mas eu acho que sempre tive este espírito, por um lado muito livre e por outro lado muito extrovertido e contente. Eu nunca fui uma pessoa pessimista, nem nunca fui uma pessoa desagradada com o que tenho. Agradeço muito a Deus aquilo que tenho. Mas faço uma gestão muito, muito modesta, muito humilde, de quem sou, daquilo que tenho e do caminho que tenho pela frente. Portanto, nunca me sinto assim em guerra comigo própria. Acho que a única guerra que às vezes travo é o querer permanentemente estar com a minha filha. E às vezes não consegui estar tanto tempo quanto gostaria. A jornalista racional consegue ter espaço e racionalidade para ser religiosa? Sempre. Eu sempre fui católica, sou filha de um casal católico. O meu tio mais velho, irmão do meu pai, era padre. Nasceu no mesmo dia, aliás, a minha filha nasceu no mesmo dia dele. E a minha mãe não é por acaso que se chama Fátima, porque nasceu no dia em que Nossa Senhora de Fátima chegou ao Brasil. E há assim uma série de coisas na nossa vida que mostram a religiosidade com que fomos criados. Talvez as minhas maiores patifarias de infância foi ter roubado as hóstias todas que o meu tio padre ia entregar na igreja, e no momento da consagração eu só ouvi o meu tio no meio da igreja: Sandrinha! E é melhor eu não gritar à mesma altura, senão os nossos ouvintes ficariam surdos. Mas a verdade é que ainda hoje consigo recordar esse grito do meu tio. E sim, fui criada assim e sou muito crente. Acredito muito em Deus e acredito que as nossas ações são bem orientadas quando nós assim pensamos e assim sentimos. O que é que a religião traz? Mais paz para a alma? É uma espécie de outro tipo de alimentação para o espírito, é verdade. Acho que quando dizemos que somos aquilo que comemos, eu também acho que somos aquilo que rezamos e somos aquilo que pensamos. A nossa mente alimenta-se de pensamentos, alimenta-se de coisas boas ou coisas más.
Se não quisermos ser católicos, se quisermos apenas olhar para a espiritualidade, eu diria que é como pensar que as coisas boas atraem coisas boas e as coisas más atraem coisas más. Se quisermos dividir o mundo neste painel tão simplista e tão básico, mas ser católica para mim é viver nesse mesmo painel, que divide o bem do mal, e o meu bem e o meu mal dividem-se porque eu acredito na referência de Jesus. Outros acreditarão noutra referência qualquer, mas eu acho é que precisa o nosso espírito, precisa a nossa alma desse complemento, de acreditar em alguma coisa, para que naqueles momentos em que o nosso corpo não tem mais para onde se agarrar, há sempre alguma coisa que nos segura, alguma coisa que está acima de nós e a que nós podemos recorrer para nos orientar. É uma espécie de um pêndulo. Nos vai mantendo firmes. Que nos vai mantendo firmes e com certeza de que o nosso lugar é aqui. Quantas vezes se pergunta, Deus, será que devo vir por aqui? Não me pergunto dessa maneira, mas eu acho que em quase todos os meus momentos a minha intuição é Deus que me guia. É assim que eu penso. Outros diriam é a intuição. Eu acho que seria muita presunção da minha parte pensar que é a minha intuição apenas que me guia e que me guia tantas vezes bem. Há uma pacificação para um fim que pode estar ao virar da esquina? Isso já não sei, isso já é assim, o pensar que o fim está ali ao virar da esquina e a forma como nós olhamos para isso é um bocadinho mais relativa, mas eu acredito sinceramente que Deus nos guia para um destino que se não está traçado, tem uma linha que se nós quisermos segui-la, vamos dar esse fim, e dessa perspectiva sim. É um fim que está ali ao virar de uma esquina, mas que é o nosso fim. E é para lá que nós criamos ou não o nosso caminho. Quantas horas se devem à cama por coordenar, produzir e apresentar um programa como o Sexta às 9? Nota-se nas olheiras, ou nem por isso. A cama já tem um cartaz a dizer deita-te. E tem outro cartaz ao lado que diz mamã, vem. Acho que coisa que eu não tenho feito nos últimos 2 anos e meio, desde que a Sara nasceu, é dormir. Primeiro, nos primeiros meses, porque de facto uma criança, um bebê, não deixa dormir, isso qualquer mamã dirá o mesmo. Depois, quando, paralelamente a ter uma bebê, que ainda por cima gosta muito da mamã e gosta muito de estar com a mamã, se trabalha naquilo que eu trabalho, dormir passa a ser assim o menor dos problemas. Só se torna mesmo um problema quando as pálpebras não aguentam e começam a sucumbir e a qualquer instante nós percebemos que isto não vai dar. Mas já me aconteceu, ainda há 2 semanas fui trabalhar direto e é penoso. E é penoso porque aos 38 anos é nestes momentos que nós pensamos, de facto o corpo não é igual. Aos 20 qualquer direta me ficava bem e até qualquer bidireta me ficava bem. Pensa-se aos 20 anos que se vai ser jovem para sempre? Pensa-se aos 35 que se vai ser jovem. Sim, pensa-se que vai ser... Eu sinceramente... Nunca me vão doer as costas. No outro dia dei por mim a pensar nisso olhando para o espelho. Eu nunca pensei que fosse ter uma ruga. Quanto mais uma branca. Eu acho que... Eu não sei se os homens são assim, mas uma mulher não pensa aos 35 anos, ainda por cima com as voltas que a vida dá e com a forma como nós temos que gerir a carreira, com a família, com o resto, cada vez mais se adiou, e eu sou uma dessas pessoas que adiou muito o casamento e o ter filhos. Não vai supor que na altura em que está a criar família, não é? Que no meu caso foi aos 36, já está a ficar velha. Isso é algo... O meu pai ainda este fim de semana me dizia, conheci um maquinista da CP que foi avô aos 36. E eu disse, e tu não lhe respondeste que a tua filha foi mãe aos 36? Olha, esqueci, mas na realidade tens razão. É isto, são as novidades da vida. Como é que se lida com o envelhecimento? Com naturalidade ou com alguma histeria? Eu não queria chegar aqui. O que é que se passa? No meu caso, com alguma estupefação, mas nunca com histeria. Eu até me sinto mais bonita hoje do que me sentia com 20. Eu acho que com 20 estava naquela fase em que achava que tudo em mim era feio. A idade traz confiança. Porque faz parte dos nossos 20 anos questionarmos ou ligarmos muito mais à aparência física. Eu acho que com 38 nós começamos a gostarmos mais de nós próprias. Eu já li em qualquer lado e não queria agora estar aqui a ser indelicada com quem o escreveu,
que a partir dos 40 as mulheres gostam muito mais de si próprias, mas é verdade, eu acho que eu não tenho 40 ainda, mas não falta tanto assim. e acho que gosto mais de mim própria. Talvez a minha filha também me tenha feito gostar mais de mim própria, porque nós conhecemos uma versão de nós próprios quando somos pais, que desconhecemos até então. Quando se diz que quando se é pai ou quando se é mãe, que se descobre um amor nunca antes vivenciado. É mais verdade. pura verdade. Porque nós, só nesse momento é que percebemos o quanto é que os nossos pais gostam de nós. Isto é a mais pura das verdades. Mas esse dom de amar torna-nos muito mais bonitos. Eu sou uma pessoa extraordinária. Eu sou capaz de sentir algo de verdadeiramente extraordinário. Eu consigo fazer pela minha filha coisas que fazem de mim um ser humano do arco da velha, pela positiva. Esse amor trouxe por arrasto a essa confiança. Também. Esse gostar mais de... Muito mais. E é talvez a única coisa de que eu me arrependo na vida, não ter sido mãe mais cedo. Mas essa confiança, por vezes, e para quem vê de fora e para quem não conhece a Sandra, não pode soar a um narcisismo? Eventualmente, não sei. Eu costumo dizer que para combater as más línguas e aquilo que as pessoas vão pensando de mim sem nunca me conhecer, estão os meus velhos amigos de infância que dizem sobre mim própria as coisas que mais me deixam contente e confiante, que eu sempre fui igual a mim própria. Eu posso ter modificado porque cresci, porque todos nós nos modificamos porque amadurecemos, mas nunca deixei de ser a miúda rebelde que olha para a vida com um sorriso nos lábios e sempre com vontade de fazer o bem e dizendo a verdade. E esta é a Sandra sempre. É a Sandra com 6 anos, com 10, com 12, com 24 e com 38. Essa confiança é algo que eu acho que faz parte. Eu acho que um ser humano que não tenha confiança em si próprio jamais conseguirá ser bem-sucedido. E eu diria que esta é a minha fórmula e acho que cada um tem que encontrar a sua. Mas que seguramente entre cada atividade as pessoas hão de acreditar e hão de concluir que se não tiverem essa mesma convicção, essa mesma confiança em si próprios, se não gostarem de si próprios, muito dificilmente conseguirão ser bem-sucedidos. Ser mãe foi e é uma vocação? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é o que eu faço melhor na minha vida. Era um sonho de menina? Sempre quis ser mãe, mas nunca pensei a 100% no como seria como mãe. Quer dizer, o ser mãe é algo que se projeta, mas não se concretiza realmente. E depois é uma constante surpresa. O ser mãe tem isto que eu mais amo na vida, que é o estar sempre a aprender e a surpreender-me com as coisas novas que a Sara vai fazendo. E então ser mãe de uma menina com 2 anos e meio é assim a pura loucura, porque ela faz as travessuras mais encantadoras do mundo. Por muito asneirenta ou por mais asneirenta que ela possa ser, eu vou sempre sorrir. Eu vou bem educá-la bem. Sim. Não. Eu sei repreender quando tenho que repreender, não é isso que eu quero dizer, mas esta magia de ver uma criança a construir, a imaginar, olhar para o mundo com todas as ferramentas que tem dentro daquela pequena cabecinha e já tão grande. Mas a mãe fofinha, e como dizia, consegue impor autoridade, por vezes. Claro. Mãe é sempre mãe. Não há ninguém que consiga substituir o papel de uma mãe. A mãe é aquela que sabe perfeitamente quais são os momentos em que tem que definir o que é brincadeira do que é o momento certo para fazer a coisa certa. E a Sara sabe perfeitamente que se a mãe cerra os olhos, como ela também às vezes me tenta imitar, cerrar os olhos, sabe que o momento já não é para brincadeiras. Sim. Não gosto muito dessa minha parte mais austera, mas tem que ser. Tem que ser, faz parte da disciplina. Ela pede atenção ou não chega a esse ponto? A Sara pede constantemente atenção porque é uma criança que é extraordinariamente comunicativa, tem que sair. Esta é a parte. Há um caminho que vai ser traçado. Há um caminho que tem que ser traçado, exatamente. Mas eu diria que não é por falta de atenção que ela pede atenção. Ela pede atenção porque está sempre a pedir atenção, porque quer que toda a gente brinque com ela e porque não é uma criança que brinque sozinha. É capaz de se entreter 2 ou 3 minutos, mas lá vem ela a correr chamar por mim e brinca mamãe, ou brinca tio, brinca avó, vai chamando toda a gente que estiver à volta dela para brincar com ela. Mas não é uma criança que de facto ela só está há meio tempo na escola, está permanentemente com a família e é uma criança muito feliz. Já é capaz de dizer que não? Quando ela pede para brincar, já é capaz de dizer que não? Eu nunca lhe digo... Ou é sempre irresistível? Sim, filha, vamos. Eu nunca lhe digo que não, porque eu acho que uma criança, quando pede para que nós brinquemos, é porque tem consciência de que aquele momento é dela. E eu costumo dizer, eu tenho um local para trabalhar, que é o trabalho, que é a RTP.
Eu procuro fazer tudo o que eu tenho para fazer na RTP, ou fora da RTP, mas em contexto de trabalho, e reservar-me e os momentos que tenho em casa para estar com a Sara, para que ela compreenda que esse é um momento que eu tenho para estar com ela. Portanto, eu não lhe nego um momento que é dela. Eu procuro é que acabar aquilo que raramente consigo acabar quando ela vai dormir. Portanto, quando a Sara me pede para brincar, naturalmente que é o momento dela, é o tempo dela, ela sabe que tem e pode chamar pela mãe. Quantas vezes é que ela diz, olha, a mamãe está na televisão? Eu nunca acompanho esses momentos, não é? É fatalidade de quem faz programas em direto. Mas a minha mãe diz que sim, e diz que ela faz mais do que isso. Ela começa muitas vezes a bater na televisão e dizer vem para casa, deixa os senhoros, que a Sara está na fase em que todas as palavras no masculino terminam em O. É o sol que é solo, o senhor que é senhoro, e então acho que bate na televisão, e a minha mãe já lhe disse no outro dia que ela não podia bater com tanta força na televisão, qualquer dia partia a televisão, e ela então por isso apanhei lá em casa a bater na minha televisão e a dizer, esta televisão não é da vovó, esta é minha, eu posso bater nos senhoros que te levam para longe de mim. Portanto, ela tem consciência e espero que rapidamente aprenda que a televisão não é um bicho mau, que leva a mãe para longe, mas é uma coisa boa, que lhe pode pôr a mãe até mais perto, mesmo quando não está ao lado. Os avós são mesmo pais com açúcar? Ai, são, sem dúvida. São os pais... Os pais encaminham, os avós encaminham. E então, quer dizer, os meus pais, neta única, vivem deliciados com a Sara, é tudo para a Sara. Eu volta e meia tenho que lembrar à minha mãe que ainda sou filha dela, porque acho que a minha mãe, mesmo quando volta de viagem, passa por mim e vai direta para um grande abraço fraternal à sua Sara. Então, e eu? Eu estou aqui, também existo, não sou um holograma. Mas sim, os avós, quando têm um neto, pelo menos os meus pais, vivem rendidos à Sara. A filha Sandra deu muita chatice? Nenhumas. Fui uma filha santa. Estou sempre a dizer isso aos meus pais e eles não acreditam. Não, eles acreditam. Eu era muito travessa, segundo eles contam. Uma série de coisas que eu fazia quando era miúda que são inenarráveis, do género de nós vivermos numa casa que tinha aquelas casas do interior, rural, em Felgueiras, que tinha uma espécie de caseiro e um terreno cultivável e animais, e então o meu pai deu-me aqueles carrinhos na altura que existiam com pedais, não é? Então eu decidi experimentar o meu carrinho, mas fui para o campo de hortaliças da vizinha e acho que fiz ali um corta-mato, destruí toda a cultura daquele inverno ou daquela temporada, não sei muito bem em que época do ano estaríamos. Então lá veio a senhora aos gritos com a minha mãe, senhora doutora, a sua filha destruiu o meu campo todo. Então eu fazia coisas deste género. Mas depois, a partir do momento em que fui para a escola, sempre fui uma menina de boas notas, nunca dei problemas. Era uma miúda com boas notas, mas ao mesmo tempo tinha os meus amigos e brincava sempre, nunca fui aquele bicho do mato que se enfiava em casa a estudar. Sempre tive muito método. Eu acho que o segredo também está no método. Há tempo para tudo. As pessoas dizem, não sei o quê, nunca tenho tempo para nada. Eu hoje em dia digo isso porque de facto é difícil quando temos um filho equilibrarmos as coisas, porque queremos de facto dar muito mais tempo a um filho e o resto não, o que sobra não chega. Mas de resto na vida em geral, desde que nós não tenhamos essas prioridades que são tão prioritárias na nossa cabeça, há tempo sempre para tudo. Nós é que não nos organizamos bem, nós é que não gerimos bem. E, portanto, eu acho que o meu segredo sempre mesmo na adolescência foi ingerir muito bem o meu tempo. Eu conseguia fazer as atividades todas que queria, do inglês à natação, fiz polo aquático muito tempo, gostava imenso. E a ter boas notas e a conseguir estudar, sem ser aquele bicho que se está enfiado no quarto a estudar. Mas há segredos que nunca se contam aos pais? Então não há. Mas isso é divertidíssimo, isso é a parte mais divertida da vida quando começamos vou dizer a palavra, envelhecer. Eu acho que quando começamos a ganhar assim alguma idade, algum embalo, eu já dou por mim a dizer assim, mãe, sabes uma coisa, lembras-te daquele verão, sabes que na realidade que eu não estava no sótão, porque me apetecia estar no sótão, eu tive um grande acidente de moto, eu não te queria mostrar as fladelas, e ri-nos, pronto. Quer dizer, depois venho a descobrir que a minha mãe sabia, não é? Também nunca me tinha contado que sabia, mas sabia. Coisas deste género, e é muito engraçado porque é uma nova etapa, porque de facto estamos sempre a viver novas etapas com os nossos pais e esses segredos que às tantas todos os adolescentes sentem que têm, será que são assim tão segredos? Eu pela minha mãe, acho que a minha mãe sabia de tudo. E já se sente preparada para num futuro que é até mais próximo do que aquilo que se pensa, a Sara comece também a ter os seus segredinhos? Nada preparada, não quero falar sobre isso. Quantas caçadeiras é que já tem em casa? Muitas. Várias, não tenho, mas vou prepará-las. E como é que se gera um casamento à distância?
Através do Skype? É difícil. Sim, é o Skype, é verdade. O Skype minimiza muito essa noção de distância para quem acaba por ter de o usar permanentemente, mesmo com a Sara, portanto... mas é difícil, eu acho que todas as pessoas precisam de estar fisicamente próximas, porque é na proximidade que se resolvem problemas, que é na proximidade que se partilham coisas boas, não é na distância que se partilham as coisas da vida. Agora é uma etapa que tem uma fase, infelizmente Portugal é o que é. Ainda hoje de manhã a minha conversa na redação girava em torno de uma anedota do Miguel Sousa Tavares. Aliás, não é de Miguel Sousa Tavares, é que o Miguel Sousa Tavares parafraseou na crónica desta semana no Expresso. Não sei se leu, mas basicamente eram dois portugueses e um dizia ao outro: epá, mas como é que é possível que nós sejamos descendentes daquele povo glorioso que descobriu a Índia, o Brasil, que descobriu tudo? E o outro responde-lhe: opá, nós não somos descendentes desses. Nós somos descendentes dos que cá ficaram. e nós pegávamos nisto e, quer dizer, na nossa reuniãozinha de 6 às 9 e dizíamos: é mesmo isto. Infelizmente o país atravessa estes momentos negros, de altos e baixos, das formigas e das cigarras, de que, como dizia o Zé António Saraiva esta semana, na sua crónica no Sol, de termos permanentemente estes zigue-zagues financeiros e de estarmos sempre a pagar uma fatura que nós povo, nós sociedade, não contraímos na realidade, mas que não, nos deixa reféns. E eu sei lá qual será o dia da manhã da Sara, mas às tantas também para ela não fará muito sentido viver em Portugal. Digo isto com alguma amargura, mas sinceramente muitas vezes sinto-me tentada a pensar assim. Só um amor muito grande é que permite a distância? Eu acredito que sim. Acredito que sim, é preciso amar-se profundamente para uma pessoa suportar a distância. E nunca coloca, e falando na questão, por exemplo, da Sara que falou aí, nunca se coloca em causa, e falava aí nos momentos bons que sente ao longo do dia-a-dia, nessa divisão de tarefas entre a parte jornalística e a parte boa, e de ver Portugal com os olhos também de algum enamoramento, mas olhando para a Sara e vendo também o seu marido, não há um encantamento que deixa de existir perante Portugal, e a possibilidade também da Sandra um dia ter que sair? Tantas vezes que eu penso nisso e partilho com os amigos mais próximos. Nada do que está aqui é seguro. Eu acho o contrário. Tudo aqui para mim neste momento é seguro. Eu olho para a minha vida aqui com bastante estabilidade. É o mundo que eu conheço, é o mundo que eu domino. Aqui é a fase do deixa estar, que está bem. É a fase do português. Eu olho muitas vezes lá para fora com uma fase em que eu me revejo enquanto conhecedora da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que arrisca, eu sou uma pessoa que desafia o impossível, que não olha para as coisas como, epá, já não tens idade para desbravar outro caminho. Não? Acho que nós temos sempre a tempo de mudar a nossa página. E sou profundamente crítica daqueles que pensam que na vida nós podemos criticar sem fazer nada para mudar o nosso destino. Eu acho que nós só somos consistentes e coerentes com a nossa visão da vida quando nós fazemos aquilo que passamos a vida a dizer que está errado, ou seja, fazemos alguma coisa para contrariar aquilo que achamos que está errado. E eu tantas vezes já dei por mim a dizer que gostava de experimentar outras coisas, e gostava, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de ser jornalista, adoro ser jornalista, adoro ainda mais ser jornalista de investigação. E talvez aquilo que me prende, talvez aquilo que não me leva a dar o passo seguinte, é eu não ter a certeza absoluta de que seria uma jornalista de investigação com a mesma eficácia num país que não tem a minha língua-mãe. E este é o meu drama, porque nós não vamos acreditar que ser jornalista de investigação num país que nós desconhecemos é a mesma coisa, porque não é. Cada macaco no seu galho. Não quer dizer que eu não fosse bem sucedida ou que não conseguisse, mas não é bem a mesma coisa. Há profissões, quer dizer, um engenheiro eletrotécnico será um bom engenheiro eletrotécnico em qualquer parte do mundo, um bom informático também. Jornalista de investigação, nós lidamos com vários ingredientes que não são a mesma coisa em todos os lados do mundo. E nunca houve e nunca existirá um plano B ao jornalismo? Nunca houve até ao momento, mas eu comecei esta entrevista por dizer que serei sempre jornalista, mesmo que algum dia me dê na veneta de mudar de vida. Não há medo do desconhecido. Exatamente, porque eu sou esta pessoa que gosta de desafios e que não me nego a ciências que não conheço. Portanto, eu não sei, há coisas que eu não sei se fazem parte do meu imaginário apenas, mas que volta e meia me vem à cabeça que eu gostaria de fazer. Mas
nunca aprofundei por isso, porque eu neste momento sou feliz sendo jornalista de investigação. Ainda que seja o meu pequeno mundo, eu sou feliz a sentir que no meu pequeno mundo consigo alterar para melhor as vidas de muita gente. E eu acho que isso faz sentido. E enquanto isso fizer sentido, talvez eu tenha alguma resistência a mudar, ainda que, reforço, sinta muitas vezes a tentação de mudar. Não há saudades, no entanto, de se fazer aquilo que nunca se fez? É uma expressão engraçada, saudades de fazer aquilo que nunca se fez. Sim, é essa. Eu acho que eu chamo-lhe a tentação permanente de ceder ao desafio, não é? Sendo que esse desafio é mudar de vida, é conhecer algo radicalmente diferente. Eu fiz Erasmus, eu fui viver para Oxford. Eu não sou uma menina feita e criada em Portugal. Eu conheço o mundo. Acho que os momentos em que mais cresci na minha vida foram exatamente aqueles em que eu estive fora do país. Porque nós olhamos para tudo com outra perspectiva. E é essa a perspectiva que me faz falta. Eu acho que eu sempre cresci aprendendo comigo e para a forma diferente com que eu passei a olhar o mundo através dos outros. Nunca houve bairrismo. Falo bairrismo português. Certo, não. Eu até costumo dizer, eu acho que se fosse viver para fora de Portugal, eu não sou daquele tipo de pessoa que quando ia viver fora vivia sempre cheia de saudades. Não sou assim. Eu quando vivo uma realidade. Eu saí de Felgueiras há 20 anos, gosto imenso de Felgueiras, mas não sinto saudades de viver em Felgueiras. Eu vivo os momentos onde tenho de os viver. E aproprio-me das minhas coisas e gosto das coisas que tenho. E agradeço as coisas que tenho naquele instante. Acho que não faz sentido, acho que isso é um pouco esquizofrénico, a pessoa viver com saudades daquilo que deixou para trás. Ou deixou ou não deixou, não pode viver, é sempre... Uma coisa é viver fora, como o Tiago, meu marido neste momento está a viver no Dubai, mas isso é viver fora, consciente que está a viver fora e que há de voltar. Outra coisa é optar por fazer uma vida diferente e viver eternamente, ai meu Deus, que saudades que eu tinha da minha terra, não. Eu não faço parte desse lote de pessoas. Cordão umbilical é uma palavra que nunca fez parte do dicionário. Não, não cordão umbilical nesse sentido. Eu tenho os meus melhores amigos de infância em Felgueiras, adoro-os do fundo do coração e acho que não preciso de cordão umbilical nenhum para me sentir ligada a eles permanentemente. Para quem é que se guarda a opinião do dia-a-dia? Para os mais próximos? A opinião do dia-a-dia. A opinião do dia-a-dia... eu não sei se aguardo para os mais próximos, depende muito. Talvez aquelas as opiniões mais intimistas, aquelas que são politicamente mais incorretas, eu as guardo para a minha mãe. E para o Tiago, quando consigo falar com o Tiago. Mas eu não sou uma pessoa de reservar as opiniões e de as esconder. Eu sou uma pessoa muito frontal. Nem medir as palavras. Talvez seja o meu maior defeito. Eu sou bastante desbocada e demasiado frontal para o país em que estamos. Mas eu digo com muita frontalidade aquilo que me vai na alma. E, portanto, se quiser responder com rigor à sua pergunta, eu acho que não reservo bem a minha opinião. Eu até partilho bastante a minha opinião com as pessoas que trabalham mais diretamente comigo, com os meus amigos, no fundo com aqueles que fazem parte da minha vida mais intensamente no dia-a-dia. Toda a gente merece confiança até prova em contrário? Toda a gente, desde que cumpra os chamados mínimos olímpicos para pertencer à minha esfera de confiança. E quais são esses mínimos olímpicos? Ui, são muitos. É uma lista. Check, not check. Pode ir. Eu agora falou nisso e eu lembrei-me de uma tirada muito engraçada da Tânia Rivas de Oliveira, que é uma das minhas melhores amigas e que ainda na altura estava a fazer um estágio na RTP na parte da informação, ainda não era... o sucesso do entretenimento que é hoje em dia, graças a Deus e com todo o mérito, mas na altura estava na informação connosco e dizia, eu gosto imenso de vir aqui ao pé de ti, sabes porquê? Ninguém se aproxima deste local. E ria-se imenso. E isto responde um pouco à sua pergunta. Eu acho que as pessoas sabem todas aquilo que eu sou e sabem com o que é que podem contar. E quem vier por bem aproxima-se, que era o que a minha avó tinha escrito lá numa tableta na casa dela, quem não vier por bem fica bem longe. E, portanto, eu acho que esses mínimos olímpicos da confiança, eu acho que as pessoas que me conhecem sabem o que é que eu quero dizer. Eu não gosto de pessoas com duas caras. Eu não gosto que me falhem, porque eu admito que possam trabalhar comigo pessoas com menos competência, mas com vontade. Eu não admito o mau caráter perto de mim. E o mau caráter quer dizer muita coisa, mas é o pior defeito que um ser humano pode ter. E, infelizmente, a pior coisa que nós podemos ter
é pessoas com mau caráter à nossa volta. Mas há medo da aproximação? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm consciência de que não são bem-vindas quando não têm caráter para se comportarem como seres humanos dignos desse nome, não é? Porque eu acho mesmo que há pessoas que têm comportamentos que são desumanos, que não são normais em sociedade, não trabalham para o bem comum, trabalham sempre com estratégias, com vontade de prejudicar. Uhum. E isso não é assim tão pouco, não é tão raro, é muito comum. Eu diria até que o grande mal em Portugal é a inveja. Há muita gente que uma vez falei com uma pessoa que me dizia assim, sabe, o problema é que em Portugal as pessoas não vivem a olhar para alguém que atingiu o topo e o sucesso e pensam, epá, o que é que eu faço para lá chegar? Uma pessoa que vê a outro que atingiu o sucesso pensa, o que é que eu faço para mandar o gajo abaixo? Sim. E era isto que eu estou a falar. E muitas vezes já tentaram mandar cá para baixo, ao pontapé. Já. Sandra Felgueiras, a Formiguinha, um cognome que lhe assenta bem. Cognome da Cristina Esteves. Exatamente. Não é? Eu diria, voltando aqui ao nosso amigo José António Saraiva, que eu tanto gosto de resto, foi uma das primeiras pessoas que me deu trabalho no Expresso. Na crónica desta semana em que ele dizia que vivíamos num país de formigas e cigarras, eu diria que chamar-me formiguinha é elogiar-me bastante. Eu sou uma formiguinha, trabalho imenso, não trabalho para mostrar que trabalho porque preciso trabalhar, porque gosto de trabalhar, porque acho que não há nada na vida que se consiga sem trabalho. Não há mesmo almoços grátis. Tudo que se faz sai-nos de corpo e sai-nos com muito esforço. E eu não consigo, mas é assim, eu não conseguiria ser diferente. Eu sempre fui assim desde que me conheci. Eu sempre fui uma miúda que trabalhou muito. Gosto muito de me divertir, gosto muito de estar com os meus amigos, mas o essencial eu nunca deixo para o segundo plano. Eu tenho duas coisas fundamentais na minha vida, que é cuidar da minha filha e trabalhar. E, portanto, é para isso que eu cá estou. E a terceira foi vir às Conversas de Esquina. Muito obrigado à Sandra por ter aceitado este convite aqui das Conversas de Esquina. Foi um prazer recebê-lo e desejamos tudo de bom e que todas as sextas-feiras possamos ver no Sexta às 9. Foi um prazer aqui recebê-lo no programa. Um programa mais curto do que o habitual, mas a investigação assim o exige, porque vamos ter também vários programas com vários temas daqui para a frente. Sandra, muito obrigado por ter vindo às Conversas de Esquina. A todos aqueles que ouviram, beijinhos, abraços e um bom fim de semana. Na próxima semana e no próximo sábado recebemos o apresentador do programa Curto Circuito, João Paulo Sousa. Beijinhos, abraços e até para a semana.